O que você pensa quando eu falo no Batman? Batman é uma das figuras mais emblemáticas da cultura pop, não apenas por sua imponência visual ou suas histórias sombrias, mas pelo que ele representa no imaginário da pessoa comum. Diferente de muitos super-heróis, ele não possui superpoderes. É um ser humano com limitações físicas, mentais e emocionais, mas que ainda assim se recusa a ceder o caos de enfrentar uma cidade cheia de criminosos. Isso o torna profundamente identificável para o leitor ou espectador comum. Ele é, em essência, a prova de que o sofrimento pode ser transformado em propósito. Muitos veem em Batman uma metáfora para suas próprias batalhas pessoais, traumas, medos, injustiças vividas e a necessidade constante de ter que enfrentá-los, dia após dia. Ele é um símbolo de resistência. Enquanto outros heróis brilham à luz do dia, Batman opera nas sombras, exatamente onde os medos e angústias do ser humano estão. Seu traje escuro, seu olhar firme, sua recusa em matar mesmo os piores criminosos, tudo isso aponta para um ideal ético e pessoal inflexível. Ele caminha por uma linha tênue entre a justiça e a vingança, e é exatamente esse conflito que o torna tão fascinante para o público. Ao invés de representar a perfeição inalcançável, como certos arquétipos heróicos, Batman é representação do esforço constante para não sucumbir às próprias trevas, e por isso sua jornada espelha a de qualquer um na luta de permanecer íntegro em um mundo completamente imperfeito. Por isso, quando há o caso de lutas do Batman contra o Superman, a tendência das pessoas é torcerem para o Batman, já que, como diz o estudo de Goldsmith, juntamente de Joseph Van Dale, é de que, no fundo, queremos que o mundo seja justo. Algumas pessoas nascem naturalmente melhores do que outras em certos aspectos, mas queremos que todos tenham chances iguais, e quando as surpresas acontecem e o mais fraco vence o mais forte, isso nos diz que existe essa justiça. Para muitos, ele é o herói possível, aquele que mostra que com disciplina, inteligência e força de vontade é possível fazer a diferença, mesmo sendo apenas mais um entre bilhões. Ele é o arquétipo do vigilante que carrega o peso do mundo nos seus ombros, mas não desiste, o que remete também ao desejo de sacrifício pessoal que reside em cada homem. Tá, e se eu te dissesse que esse daqui é o melhor filme do Batman em muito tempo? Que sempre malha a perna, e sempre paga imposto. Não é o Batman. Lego Batman foi uma grata surpresa para mim, recomendado pelo membro do canal que pagou por esse vídeo, a Kim Player, o qual disse que seria uma ótima oportunidade para eu resenhar esse filme. Eu, de certa forma, acompanho o personagem, mas eu não estou dizendo que eu sou fã ou alguma coisa do tipo, porque o máximo que eu já fiz foi ter assistido todos os filmes e jogado todos os jogos dos Arkans ao menos umas 6 vezes. Mas por que eu digo que esse filme é tão bom a ponto de dizer que ele é melhor do que o Batman do Robert Pattinson? É muito simples, porque se o Batman do Robert Pattinson mata o Batman de uma forma, esse filme faz o mesmo e mata o Batman, só que de outra maneira. No começo do filme, nós temos uma cena que é completamente uma paródia das histórias clássicas do personagem, e vemos como o próprio Batman começa o filme já com seu ego extremamente exacerbado, batendo em todo mundo enquanto diz que é o melhor, tendo, ao fim, uma cena com o Coringa dizendo que ele deveria escolher entre capturar o seu maior vilão ou deixar uma bomba explodir e destruir Gotham. Coisa que o Batman responde dizendo que o Coringa não é nenhum dos seus maiores vilões e que não entra nem no top 3.
O Coringa fica com uma cara de quem acabou de receber um fora enquanto começa a flutuar para longe dali. Longe o suficiente para que não pudesse ver como o Batman desativa a bomba e começa a ser aclamado pela população, o que faz apenas com que ele se sinta mais confiante e logo em seguida vá passar em um dos orfanatos para fazer uma graça e espalhar os produtos da sua marca, antes de voltar para a caverna. Vamos lá, essa é mais uma das histórias do Batman que trata a respeito da relação do Batman com o Coringa. Mas não necessariamente apenas com o Coringa, como em outros quadrinhos, como é o caso de A Piada Mortal, ou entre outros, você mais conhecedor de Batman deve saber. Mas sim como o Batman se relaciona com os outros. Batman gosta que as pessoas dependam dele, mas ele não gosta de depender de ninguém. Nós vemos como ele possui uma falta de sentido interno enorme, porque nesses minutos iniciais de filme vemos como ele, através do dinheiro, pode ter tudo, como todas as construções, como tudo ao redor do filme é extremamente gigantesco e epopeico, mas longe de passar uma sensação de majestosidade, muito pelo contrário, traz uma sensação de fragilidade, de isolamento. Batman pode ter tudo o que deseja ter, menos companhia. Mas ver como nessa cena ele conversa sozinho com as fotos de seus pais nos mostra que não é necessariamente da vontade dele estar se sentindo sozinho, mas sim um mecanismo de defesa que ele gerou. Ele nega ter relações reais por ter um medo profundo de voltar a sentir o mesmo sentimento de perda que ele sentiu quando seus pais morreram. Estar com outras pessoas para ele significa dor e perda, mesmo que não seja através da morte, pode ser até mesmo de um afastamento, porque no fundo Batman ainda é a mesma criança que viu seus pais serem mortos na sua frente quando tinha 12 anos. Mas a direção desse filme é tão maravilhosa, é tão bem feita, que todo o cenário, todos os enquadramentos acabam demonstrando essa sensação de isolamento do Batman, o que faz com que genuinamente esse filme, que teria tudo para ser simplesmente mais um filme caça-níquel infantil, faz com que ele se torne verdadeiramente desfrutável e verdadeiramente até mesmo uma desconstrução do próprio Batman. Batman cria um enorme castelo, diversas estruturas para poder afastar as outras pessoas, para que ele não precise mais uma vez sofrer. Assim ele projeta um personagem vulnerável e egocêntrico que não precisa de ninguém. Mas olha só, não é quem ele é. É uma externalização para o mundo da ideia que ele quer vender de que é perfeitamente feliz sozinho. Só que essa ideia entra em contradição porque ele genuinamente precisa da validação externa dos outros cidadãos para ser feliz. Ele quer ser o centro das atenções, mas ao mesmo tempo quer se manter como alguém isolado. E resumidamente, ele quer estar em um pedestal qual não possa ser alcançado pelas outras pessoas. Ele quer ser admirado, mas não tocado, entende? Até mesmo com Alfred, que é basicamente seu pai, ele mantém uma certa distância emocional, porque ele teme que se aproximar até mesmo dele poderia o fazer mais vulnerável. Então temos cenas que ele é só simplesmente cruel como essa. Você não tem família e já tá satisfeito me servindo. Então o que você sabe sobre ter filho adotivo? Batman age em uma lógica parecida com as de redes sociais e influenciadores. Ele deseja conexões e por isso se exibe para ganhar o máximo de aplausos das pessoas, como uma forma de ganhar este amor, mas sem correr o risco que implica ter uma relação profunda com alguém, que tem medos e tem receios e talvez até mesmo mais inseguranças do que ele. E ter que lidar com isso é parte de uma amizade ou de um namoro, por isso ele não quer ter que chegar a essa profundidade. Esse risco e o medo de perder outras pessoas, de talvez que as pessoas não gostem de quem ele é, por mais que ele tente se convencer de que pode ser feliz apenas com o reconhecimento externo superficial, isso é simplesmente incapaz de substituir o valor da conexão humana genuína. Ele não precisa de alguém que fique elogiando ele o tempo inteiro e não o conheça de verdade, mas sim uma pessoa que o conheça além da máscara de Cavaleiro das Trevas indestrutível que ele mesmo coloca. O ser humano, como bem observa Viktor Frankl em
em A Busca pelo Sentido, não pode viver sem um propósito, sem algo ou alguém com quem possa estabelecer uma conexão autêntica. Em meio à modernidade que é marcada pela superficialidade e pelo excesso de estímulos, muitos experimentam esse vazio existencial que não pode ser preenchido por conquistas materiais ou distrações efêmeras. Segundo Frankl, essa necessidade de ligação profunda, seja com outra pessoa, com o ideal ou com algo maior do que si mesmo, é central para a saúde psíquica e emocional de qualquer ser humano, coisa que o Batman não consegue ter, porque mesmo esse ideal maior de lutar contra o crime é superficial, é apenas uma desculpa que ele inventa para si mesmo. Como bem diz o cara dos quadrinhos na sarjeta, o Batman, nesse caso, é mais um anti-herói. Ele não está agindo por motivos nobres, e sim por validação pessoal. O sofrimento, a dor e a angústia tornam-se insuportáveis quando estamos ligados a algo que não transcende nós, tornam-se simplesmente insuportáveis. Mas quando pelo contrário nós temos algo que transcende nós mesmos, qualquer sofrimento passa a se tornar suportável. Pense no sofrimento que uma própria mãe tem na hora de criar o seu filho. Ela acaba aceitando esse sofrimento por conta de um bem maior, que é a geração dessa vida. Nessa busca pelo sentido, o que nós mais desejamos não é simplesmente sermos compreendidos, mas sermos vistos e acolhidos verdadeiramente. Algo que só é possível se alcançar quando a conexão é genuína e significativa. Batman, ao tentar se proteger emocionalmente, o único que de fato acontece é que ele cria uma prisão para si mesmo. Se ele está feliz, que não irá ter os seus sentimentos colocados para fora e colocados em disputa com outras pessoas, por outro lado, acaba o mantendo preso nessa vida de solidão, sem buscar o que ele realmente precisa. O filme prossegue com Bruce indo para uma festa de nomeação da nova comissária, enquanto vê a entrevista de Superman dizendo que não seria quem é sem o Zod, enquanto Coringa fica ciumento, já que o Batman não o vê da mesma maneira. Batman, enquanto isso, caminha pela festa e vai concordando com tudo que Dick Grayson vai falando sobre a para reduzir a criminalidade em Gotham, o que irrita o Batman, porque nenhuma dessas ideias envolviam ele, porque mesmo com os esforços do Batman, todos seus vilões ainda estão soltos. Bruce se sente profundamente ofendido, mas Bárbara responde que não quer o fim do Batman, mas sim que eles colaborem para de fato transformarem a cidade em um lugar melhor. Nesse momento, todos os vilões atacam a festa, e Bárbara é obrigada a finalizar vários dos vilões, enquanto Bruce escapa para vestir o traje de Batman, apenas para que ao chegar, o Coringa e todos os vilões se entreguem sem resistência. As pessoas celebram as prisões dos maiores supervilões do mundo, mas Batman se sente completamente depressivo quando um dos jornalistas questiona a respeito do que ele faria agora que a cidade já não precisava mais dele, o que faz com que ele se sinta tão desolado que comece a passar o seu tempo observando os vilões desde cima de um poste do asilo Arkham. O que leva eventualmente a uma discussão com Bárbara, mas o Batman está tão paranoico que quer enviar todos os seus vilões para a Zona Fantasma, coisa que é extremamente exagerada, mas nesse ponto o Batman já não está mais pensando racionalmente, e sim só quer continuar provando para Gotham que é necessário como um super-herói. Voltando para a Batcaverna, Alfred o lembra que sem querer adotou uma criança e que Dick já estava ali há uma semana. Batman então pede para Alfred devolver o garoto, coisa que ele simplesmente se recusa, até porque, meu senhor, que isso, Batman? Mas isso faz com que o garoto acabasse descobrindo a Batcaverna. Bruce fica extremamente incomodado com o garoto ali, mas descobre que a entrada da Zona Fantasma fica guardada dentro da Fortaleza da Solidão e que somente alguém muito pequeno poderia entrar, e que também isso significaria 110% de chance de falha. E como o Batman quer se livrar dessa criança, ele basicamente o leva para a missão. Lá o Batman também descobre que estão fazendo uma festa sem ele, já que ele é insuportável, mas logo o mais novo Robin consegue roubar o projetor de lá de dentro. Batman retorna a Gotham, mas ao invés de colaborar com Bárbara, só invade lá a prisão mesmo e começa a se livrar de todos os guardas até chegar no Coringa, que segue insistindo que é o melhor vilão e que se o Batman estava ali era por causa dele, e que se o enviasse para a Zona Fantasma apenas estaria confirmando que era o seu maior vilão.
coisa que o Batman caga completamente de qualquer forma e envia o Coringa lá pra dentro. Mas isso apenas faz com que o Coringa lá dentro consiga fazer amizade com todos os vilões de diversas franquias, incluindo até mesmo o fucking Sauron. Não questione. Nós, então, pelos próximos minutos, vemos como agora preso Batman é obrigado a colaborar com outras pessoas para vencer todas as ameaças que estão basicamente prestes a destruir Gotham e muito possivelmente a Terra e o multiverso. E são nessas cenas de perigo que vemos como constantemente o Batman precisava ser ajudado pelos outros, até porque até mesmo o próprio Alfred acabaria morrendo caso não tivesse a ajuda de Bárbara, o que faz com que pela primeira vez ele tenha uma reflexão e ele comece a aceitar mais a ideia de ser ajudado por outras pessoas. Ou não, porque na primeira oportunidade que este tem, deixa todos presos e caminha para enfrentar o Coringa direto na mansão Wayne. Estes têm uma série de diálogos muito gays a respeito que o Coringa insiste pro Batman admitir os seus sentimentos por ele, coisa que o Batman mais uma vez nega seus sentimentos, e como o Coringa simplesmente não aceita ficar numa espécie de friendzone, ele acaba enviando o Batman diretamente para a Zona Fantasma. Dentro da Zona Fantasma, Bruce é questionado a respeito de todas as vezes que ele foi um babaca durante o filme, mas percebendo que ele acabou sendo uma pessoa bastante ruim, diz que vai mudar e que se a criatura, a entidade do mundo Lego permitisse, ele recuperaria todos os vilões e retornaria para casa em 24 horas. E dessa vez ele verdadeiramente consegue trabalhar em equipe, tanto com a sua nova família quanto com todos os vilões de Gotham, que querem se vingar do Coringa por ter o prendidos dentro do asilo Arkham sem o seu consentimento. Mas mesmo lutando juntos, ainda assim eles não conseguem evitar a explosão de uma bomba e faz com que a cidade inteira comece a se partir em dois, igual no novo filme do Superman, que aliás, se vocês quiserem, eu posso fazer uma review, considerando que eu fui ver o filme recentemente. Batman sugere fazer uma ponte humana com as pessoas, mas não é o suficiente para chegar do outro lado, que o Coringa está, e também se nega a ajudar. Batman então finalmente confessa os sentimentos pelo Coringa, dizendo que sem Gotham eles nunca mais vão lutar e admite que esse tempo todo ele foi o seu maior vilão, dizendo que ao salvar Gotham ele estaria salvando ao Batman e ao Coringa, e no fim eles se seguram pelas mãos e diante do pôr do sol dizem que se odeiam. Estar sozinho não é sinônimo de força. A ideia romantizada do indivíduo solitário que supera tudo com frieza e autossuficiência é uma ilusão perigosa. A solidão prolongada não fortalece o seu espírito, ela o corrói. O ser humano é por natureza relacional. Precisamos do outro para nos constituir, para nos compreender e até para resistir a dores da nossa própria existência. Isolar-se muitas das vezes é uma resposta ao medo, ao orgulho ou à crença equivocada de que depender dos outros é sinal de fraqueza, mas é justamente o oposto. Reconhecer que precisamos dos outros exige coragem, humildade e maturidade. O ideal estoico, frequentemente mal interpretado, não exige que se aniquilem as paixões ou emoções, mas que se compreenda sua natureza e se aprenda a governá-las. Fingir que somos feitos de pedra, que não sentimos medo, amor, raiva ou desejo é negar aquilo que nos torna humanos. A verdadeira força está em aprender a organizar as suas emoções e não as negar, de compreendê-las e de agir com sabedoria mesmo quando elas gritam dentro de nós. Além disso, ninguém se levanta sozinho para sempre. Todos em algum momento precisam de algum apoio, seja um ombro silencioso, uma palavra de conforto ou alguém que nos veja quando nem nós consigamos mais nos enxergar. A verdadeira força está presente nos vínculos que criamos, nas amizades que sustentamos, nos amores que escolhemos cultivar. É nesses laços que encontramos espelhos, abrigo e direção. A vida é demasiadamente complexa para ser enfrentada na solidão absoluta. Ter alguém com quem contar não nos enfraquece, nos humaniza, e é na humanidade compartilhada que reside a forma mais nobre de resistência e força.
E bem, é isso. Eu tô praticamente um pai ausente. Eu desapareço por 6 meses e aí quando eu volto, vocês de alguma forma continuam assistindo. Mas tudo bem. Eu agradeço muito a vocês por estarem presentes aqui. Um agradecimento especial a todos os membros do canal, especialmente ao membro Akin Player, que é quem pediu para que eu gravasse essa review e acabou ganhando, coisa que você também pode ganhar através do Seja Membro, caso você escolha a categoria mais alta. E também a artista Laika de novo, que é responsável por fazer com que esses renders que apareceram durante o vídeo fossem possíveis. Ela não me cobrou nada e, como eu disse, até o final do canal, basicamente, enquanto eu ainda utilizar esses renders, sempre vai estar o contato dela na descrição e sempre vão estar as redes sociais dela. Enfim, no mais, eu agradeço aos membros WolfZT e Mitramanovic por estarem há tanto tempo me financiando, mesmo que eu não esteja postando vídeo com frequência. Novamente, peço paciência e espero poder novamente voltar a produzir com frequência. Enfim, no mais, eu agradeço. Nós temos um servidor do Discord do canal em que nós podemos conversar a respeito dos mais diversos assuntos, mesmo que ele esteja meio morto por enquanto. Enfim, sinta-se à vontade para me marcar lá, caso você queira, e é isso. Eu agradeço pela companhia de vocês e até o próximo vídeo.